Retrospectiva 2022. Reveja os principais julgamentos que marcaram o ano passado no Supremo Tribunal Federal. Por maioria, você vai ver que o plenário do STF validou a lei que garante ao membro do Ministério Público a prerrogativa de se sentar à direita do juiz nos julgamentos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, autor da ação, alega que a proximidade física entre magistrados e membros do Ministério Público nas salas de audiência daria a impressão de parcialidade e de confusão de atribuições. A discussão foi levada a plenário. A OAB alegou que a situação agrediria o princípio da igualdade de todos perante a lei e, em consequência, violaria a isonomia processual. Também argumentou que a regra institui uma arquitetura que gera constrangimento funcional, porque dissimula a real posição que devem ficar as partes em um processo conduzido pelos princípios do Estado democrático de direito. No primeiro dia de julgamento, a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, votou no sentido de não acolher o pedido da OAB. Ela destacou que a proximidade física na sala de audiência entre integrante do Ministério Público e magistrado não influencia nem compromete os julgamentos. Ainda para a relatora, não há violação do princípio da igualdade, mas a interpretação e aplicação deste segundo a função de cada agente. Ministério Público e advogados atuam sob perspectivas diferentes, mas buscam o interesse público e, principalmente, a prestação justa do que é devido a cada qual. O reconhecimento dessa importante distinção talvez explicite e afaste o argumento de contrariedade ao princípio da isonomia. A atuação diferente de cada agente no processo não os desiguala em direitos, e aqui estou considerando a atuação só, até porque juiz, advogado e membro de Ministério Público têm funções distintas e todas são essenciais à prestação da jurisdição. O ministro Edson Fachin acompanhou a conclusão da relatora, embora com fundamentos divergentes. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça também seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia. Adiro integralmente aos fundamentos trazidos pela eminente ministra Carmen Lúcia, mas tenho a mesma preocupação, quiçá, do ministro Edson Fachin, de que, em função de mecanismos de resolução negociada relativos à persecução penal, que não tenham critérios de imparcialidade, objetividade e de unidade na atuação que permitam um tratamento igual de todas as partes em condições similares, se isso se rui o princípio segundo o qual eu baseio o fundamento do meu voto. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram no mesmo sentido. O fato de o Ministério Público sentar-se à direita do juiz pode receber as mais diferentes interpretações subjetivas por parte de leigos, não havendo demonstração concreta de que tais interpretações são sempre desfavoráveis à defesa. O membro do Ministério Público não pode ele ser diferenciado. Aqui ele é fiscal da lei, aqui ele é parte. Olha, mesmo quando é parte, é fiscal da lei. Há razoabilidade na queixa trazida pela advocacia. E acho que verdadeiramente esse tema possa ser repensado e mereça mesmo ser debatido. Mas entre haver razoabilidade na queixa e haver inconstitucionalidade na decisão legislativa, eu penso, uma diferença razoável. Ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência. Ao garantirem aos membros do Ministério Público assento destacado nas salas de audiência e julgamentos, são capazes, sim, data vênia, de gerar um desequilíbrio na relação processual em violação aos princípios da igualdade, artigo 5º caput da Constituição, do contraditório, artigo 5º, inciso 65 da mesma Carta Magna, e do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da nossa Lei Maior. Depois, o ministro Gilmar Mendes e a presidente ministra Rosa Weber divergiram em parte da relatora. Ditos procedimentos
e espaços certamente expressam relações de poder e, nessa qualidade, possuem o condão de acarretar consequências processuais e extraprocessuais relevantes, potencialmente lesivas a direitos e garantias fundamentais, momente quando permitirem ou perpetuarem assimetrias de tratamento carecedoras de justificação constitucional. No caso específico da prerrogativa do Ministério Público de assento à direita do magistrado em plano distinto daquele reservado à defesa técnica do réu, não vislumbro no texto constitucional nenhum fundamento apto a justificar o tratamento diferenciado e, consequentemente, a exceção aos princípios do contraditório e da paridade de armas nos casos em que o órgão ministerial funcionar como parte. Eu daria interpretação conforme exclusivamente no que tange aos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Acho que realmente, com relação ao Tribunal do Júri, a disparidade de armas fica vulnerada, a paridade de armas fica vulnerada e afronta o princípio da igualdade. Assim, por maioria, o plenário validou a lei que garante ao membro do Ministério Público a prerrogativa de sentar à direita do juiz nos julgamentos.